Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Senta que Lá Vem Histórias, o podcast do projeto Lamparina. Esse espaço foi feito com muito carinho para você sentar, respirar e ver que não está sozinha em sua caminhada. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre coragem, persistência e pegar a vida com as duas mãos, mesmo que ela esteja de cabeça para baixo. A nossa convidada de hoje, ela assumiu o empreendedorismo quase aos 50 anos de idade, após a perda da sua irmã. E ela vai nos contar hoje como ela superou esse processo. Corre, pega seu café, seu chá e vem ouvir essa bela história. Seja muito bem-vinda, Nadja. Obrigada. Ela é proprietária da loja Platinus, que é de acessórios de luxo. É um prazer imenso estar com você aqui em nosso podcast. Obrigada, Cris. Eu fiquei muito feliz, muito honrada pelo convite. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E senta que lá vem história. Senta que lá vem histórias. Vamos lá, eu queria saber um pouquinho de você. Quem era a Nadja antes de você trabalhar, que a gente conversou um pouco antes, e você me falou que já trabalhava com sua irmã na Platinus, não é isso? Sim. Mas quem era? O que a Nadja fazia antes de chegar a trabalhar com a sua irmã? Cris, se eu disser a você que eu sempre trabalhei com ela, a Dena tinha várias empresas, eu comecei a trabalhar com ela, eu vim embora da Paraíba muito nova. Então, assim, eu era muito tranquila. Eu digo assim que eu era uma CLT feliz. Eu era uma pessoa sem grandes sonhos. Eu tinha uma vida, meu negócio era ganhar dinheiro e viajar. Literalmente, era ganhar dinheiro. Ganhar o mundo, né? Ganhar o mundo e viajar. Era assim, era uma coisa... Eu acho que é uma coisa que nunca me fez ir embora, é porque eu não dominava o inglês. Mas assim, eu era muito tranquila. Meu negócio era trabalhar, ganhar meu dinheiro e realmente viajar. Juntar com o meu grupo de amigos e viajar. Você começou com ela com quantos anos? Eu vim pra cá morar com 17 anos. Eu não passei no vestibular na Paraíba. Aí vim pra cá passar férias. E daí comecei a trabalhar com ela. E gostei de trabalhar, eu gostei de ganhar meu dinheiro. E comecei a estudar também pro vestibular. Aí foi que eu fiz Aí voltei pra Paraíba, fiz faculdade lá, mas passei uns 2 meses e voltei pra Maceió. Engraçado que eu sempre tive aquela coisa, assim, por mais que eu sentisse muita falta dos meus amigos de colégio, tudo, eu sempre achei que meu lugar era em Maceió. Sempre. Então eu tranquei faculdade lá, voltei porque eu queria trabalhar também. E aqui eu conseguia conciliar faculdade e trabalho. E isso ela já tinha a loja Platinus, não é isso? No início não, ela tinha uma agência de correios. Certo. E o ex-marido dela tinha um instituto de pesquisa. Então eu comecei trabalhando sendo gerente de correios. Olha a responsabilidade com 17 anos, viu? Que para mim foi uma grande escola, assim, porque eles eram muito rígidos. Mas assim, foi isso. Aí depois ela comprou uma loja no shopping de um cunhado dela. Sei. Aí era um outro nome. E logo com meses depois ela comprou a Platinus, que já existia. Já existia a Platinus. Já existia. Aí ela comprou a Platinus de uma outra pessoa. Então ela ficou com uma loja na Ponta Verde e uma no shopping. E assim, aí a loja do shopping mudou de nome para Platinum, só que depois não dava, porque eram públicos muito diferentes. Sei. Muito diferentes. E nessa época eu trabalhava só no administrativo da loja. Sim. Eu era tipo gerente administrativo dela. Então você tinha uma função, era CLT da sua irmã. Eu era E ela ficava mais na parte comercial? Comercial. Então assim, e muita gente inclusive achava que eu era sócia dela. Não, eu não era sócia, eu era funcionária dela, eu era gerente dela. Sempre fui gerente dela e assim, eu até disse assim, era uma coisa muito bem resolvida para mim. Não pensava em ser empreendedora. Você nunca pensou em ser empreendedora? Nunca pensei, eu nunca tive aquela coisa de, eu quero ter meu próprio... Não, eu não queria ter meu próprio negócio, acredite se quiser. E nesse processo com a sua irmã, levou quanto tempo, assim, você trabalhando para ela? Você viajava, ia para as feiras?
Isso, viajava. Teve uma época que, como eu ficava só na parte burocrática, eu trabalhava no escritório, mas aí eu terminei faculdade, eu comecei a gerenciar loja, então eu comecei a trabalhar na loja. Ah, certo. Eu lembro que na época era até 9 da noite, então eu ficava na loja, ficava nos Correios de manhã, à tarde, noite, loja. Comecei a ficar e depois comecei a viajar com ela. Tinha uma outra irmã nossa que também trabalhava com a gente. E a gente sempre viajava com ela, ou eu ou ela, a gente sempre acaba viajando. Então acabava que sim, que a gente já tinha eu digo, esse conhecimento de fornecedores, de tudo. Eu acho que, eu digo assim, no fundo ela estava me preparando aos pouquinhos para o que estava para vir. Sem ter a mínima ideia. Sem ter a mínima não é isso? ideia. Você estava indo, ela estava te capacitando ali, você acompanhando feiras, fornecedores, já tinha partido para o atendimento na loja, já tinha saído de trás do balcão, vamos dizer assim, que era o administrativo financeiro que você fazia, não é isso? E eu ficava muito, aí eu comecei a ficar muito na loja, muito. É tanto assim, depois que eu comecei a ficar presente na loja, no atendimento, vamos dizer assim, gerente de vendas, ela até ficou um pouquinho, porque ela tinha outros trabalhos, então ela até ficava um pouquinho mais ausente de loja, porque quem tocava à frente de loja era mais eu que ficava lá na loja. E ela fazendo, eu digo, a parte social, eu costumava dizer que ela estava lá fora fazendo o trabalho social. O trabalho social, e você me falou que não era muito dessa parte social, né? Você gostava de estar ali, atender os clientes, mas essa parte social era exclusiva dela. Era exclusivo dela, e às vezes assim, tinha que ir, mas assim, não gostava. Ia porque assim, tinha clientes que a gente vai conhecendo, que fazia alguma coisa, até donos de loja, gerentes de loja, e ela dizia, se ele vem lhe prestigiar, você tem que ir prestigiar. Eu dizia, mas eu não quero. Ela disse, mas você tem que ir, porque ele não vem lhe prestigiar. Eu disse, não, vem prestigiar você. Ela disse, não, vem prestigiar você como gerente, foi você que chamou. Então assim, às vezes eu ia com ela, mas assim, ela dizia, Nádia, para a gente ser prestigiada, a gente tem que prestigiar as pessoas. Então, assim, é uma coisa que ela sempre tocava, mas eu não gostava. Eu gostava de ficar na loja, Cris. Meu mundo era na loja. Era na loja. Você me comentou também que teve um período que ela descobriu uma doença autoimune, né? Como foi esse processo? Como é que ficou você e ela nessa parte? Quanto tempo durou isso? Então, me fala um pouquinho aí sobre esse período. Muita gente, inclusive, achava que a Edena teve câncer, mas quando descobriu isso há uns 15 anos atrás, mas a doença de Edena era uma doença autoimune rara. E você sabe que doença autoimune demora muito a fechar diagnóstico. Ela conseguiu fechar em São Paulo, tudo. Só que nesse período que estava fechando a doença dela, ela também estava separando. E teve um determinado momento que, assim, ficou difícil. A convivência, assim, a gente tava brigando muito. Era tudo muito novo para mim, para ela, para tudo. Então, assim, nesse período eu até saí da loja. Eu passei 1 ano fora da loja, que eu fui gerenciar uma outra loja. Sim. Eu digo assim, foi até um período que a gente ficou muito unida. Porque Edena era mais velha aqui, ó. A diferença de idade era 10 anos. Eita, é mesmo? Era 10 anos. Então, assim, nesse período que eu fiquei fora da Plata, não foi o período que a gente ia para barzinho junto, que a gente ia para show junto, que a gente fazia aquelas coisas de amigas e irmãs. De amigas e irmãs. O grupo de amigos dela também era o meu grupo de amigos, então a gente saía para balada mesmo, a gente saía junto para balada. Para você ver como é o destino, né? Vocês estavam trabalhando juntas, passou um bom período trabalhando juntas. Sim, muitos anos. Teve esse desentendimento, mas que em vez de desunir, que seria o normal, foi o contrário. Isso. Vocês se tornaram mais amigas e mais unidas. Que bom, né? A gente começava, a gente ia pra balada junto. E foi nesse período até que eu comecei a namorar com o pai do meu filho. Sim, sim. Nesse período a gente saiu, eita, depois eu consegui arranjar um namorado. Mas saía todo mundo junto. A gente curtia a noite, todo mundo junto. Que bom. E quanto tempo foi até sair o diagnóstico? Ela ainda voltou para a loja? Como é que foi depois desse processo? Quando ela descobriu o diagnóstico, assim, foi há 15 anos, não foi num período de Covid. Ela já estava em remissão. Sim. E assim, foi muito difícil, porque eu até digo assim, ela passou uma fase muito difícil, porque ela tomava muito corticoide e a Edena era muito vaidosa. Muito, muito, muito. Você conhecia ela? Eu conheci, ela era muito amiga do Aldifas, né? Eu sempre via ela participando de alguns desfiles
junto com Sim, Aldifas, parcerias com ele, né? Sim, eu com o até dizia ateliê. assim, o Aldifax vestia, criava algum look na cabeça dela e ela entrava assim, porque não é todo mundo que segura um look diferente. Incorporava, né? Ela total. Então, assim, eu digo, era a bonequinha. Mas, então, aí ela descobriu a doença. Foi um período difícil porque foi o tratamento, até a doença ficar em remissão. Mas assim, ela continuava na loja. Foi nesse período, eu ainda fiquei com ela muito tempo na loja, mas aí depois, quando eu saí, a doença já estava entrando em remissão. Ah, certo. Já estava entrando em remissão. Aí foi quando eu retornei para a loja, porque Sim. assim, quando eu retornei, foi quando eu engravidei. Quando você engravidou. Quando eu engravidei. Então, eu passei um ano lá, mas aí depois ela conversou, porque ela estava na melhor fase dela. Depois dessa nuvem pesada, descoberta de doença, separação, você botar a casa e o corpo em ordem. Ela né? tinha um filho já também nessa época, né? Tinha um filho. O Felipe já tinha 20 e poucos anos. Já era um rapaz. Já era um rapaz. Então, assim, mas aí quando a doença entrou em remissão, tudo, então ela começou a viver a melhor fase dela. Eu digo fisicamente, emocionalmente. Que coisa boa. E ela estava na fase de querer viver, de viajar, tudo. Só que para você fazer, ela tem uma equipe muito boa. Sim. A gente, graças a Deus, sempre teve uma equipe na loja muito boa. Mas precisava de alguém com poder de decisões. E como além de ser irmã, eu trabalhei muito tempo com ela, eu já sabia a dinâmica, eu já sabia como muita coisa funcionava. Aí foi quando eu voltei, eu até disse assim, eu voltei para a loja e ela começou a viajar. Fazer o que você queria. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção é que ela dizia assim, que todo mundo deveria fazer uma viagem para fora sozinha. Se ela dissesse assim, eu quero viajar, e ela queria, não tinha companhia, ela ia só. Que coisa boa. E ela assim, gostava da própria companhia dela. E ela dizia assim que é libertador, que todo mundo deveria fazer uma viagem, principalmente para fora sozinho. É desafiador, né? Você tá ali, você vai ter, você tem que se virar. Se tiver algum problema, você vai ter que se virar. Vai ter que se virar sozinha, não vai ter ninguém. Eu disse, eu não consigo me imaginar viajando sozinha, principalmente para um outro país, enfim. Mas ela dizia assim que era uma experiência que todo mundo deveria passar. Ela dizia que era libertador. E você passou esse tempo, ela viajando, curtindo, né? Que ela estava, como você disse, na melhor fase dela. E como foi depois disso aí? Então, aí foi na época que foi quando eu retornei para a loja, só que eu retornei grávida. Grávida, exato. Grávida. Então, assim, já foi quando... E minha gravidez, voltando naquela coisa que, assim, a gente... tem que começar, às vezes não existe melhor fase. Minha gravidez não foi uma gravidez desejada, assim, fui pega de surpresa. Depois veio separação. E com meu filho com 6 meses veio pandemia. Nossa! Foi tudo muito junto. Mas, enfim. Depois da pandemia, eu acho que foi quando a gente pegou Covid, depois de um ano. Você pegou ela também? Meu filho, minha mãe e o filho dela. Nossa! Depois teve aquela primeira onda, aquele lockdown, e a gente viajou. Sim. A gente voltou com todo mundo com Covid. Só que o Covid da gente foi tudo muito tranquilo. Ai, graças a Deus. Foi tudo muito tranquilo. Só que a Dena teve problema pós-Covid. A Dena teve problema pós-Covid. Ela foi não sei se você lembra, tinha um intervalo, acho que 3 meses para você ser reinfectado. Só que ela foi, inclusive, hospitalizada já com a segunda cepa. Nossa. Então, aí foi quando a coisa começou a desandar. Foi quando ela internou, e assim, às vezes internava, tinha alta, passava uma noite em casa e voltava no outro dia. Que até muita gente acha que não entendia o motivo real da morte dela, mas assim, a Dena morreu de complicações pós-Covid. E ela ficou internada aqui em Maceió mesmo, Aqui em Maceió, assim, não tinha possibilidade dela ir para fora, porque era pulmão, tinha aquela coisa, então assim, não era uma coisa, a gente chegou a cogitar, mas não tinha. Eu lembro que até a questão do ECMO, que ela tinha, não era pré-requisito para ela, e a questão dela ir para fora também não tinha. Mas assim, ela foi bem assistida. A gente, graças a Deus, teve uma equipe boa, uma equipe médica muito boa, muito humana. Que bom, isso é importante, né? Porque é muito difícil, às vezes, a gente achar essa humanidade, né? E principalmente num período tão turbulento, que era tudo muito novo. O vírus era novo para todo mundo, né? Para os médicos, para toda a equipe médica, como tratar, que tipo de medicação ia combater. Então, todo mundo estava ali num turbilhão, né? E, Cris, assim, essa parte da pandemia, só quem viveu em hospital
Assim, é você saber, quando a gente diz assim que os médicos, a equipe de saúde é herói, eles são herói mesmo, São. porque assim, a gente que ia para o hospital, que ficava, você tem ideia, uma das coisas que me pegava muito é porque eu não fiquei muito tempo com a Edena na parte que ela estava hospitalizada, porque eu tinha que tocar a loja, eu tinha um filho pequeno e eu morava com a minha mãe. E assim, quando você ia, você não podia sair na hora que você quisesse. Tinha aquele tempo que você podia, tinha que ficar no hospital. E eu não fiquei muito tempo com ela no hospital. Então, isso assim, para mim foi muito difícil depois, né, no decorrer. Mas assim, quando você via a troca, aquela coisa, a diferença, você viu o quanto era complicado. Muito. Muito, muito complicado. Eu tive essa experiência, infelizmente, meu marido ficou lá internado e eu não podia sair, a gente não podia, tinha que entrar um acompanhante e teria que ficar ali direto. Ele passou 7 dias lá. E a gente vê todo o movimento, todo o cuidado que eles tiveram nessa fase. E eu passei 7 dias lá com ele, mas graças a Deus ele não tinha Covid e foi internado por um outro motivo. Eita, meu Deus. Mas eu vi bem o movimento da equipe médica, da atenção, do cuidado, que graças a Deus também eles tiveram muito lá. E nesse período, ela no hospital, você na loja, com criança pequena. E aí, me conte. Aí foi um período muito difícil, muito, muito difícil, mas assim, uma coisa que eu aprendi, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, Edena lá estava internada e a gente tinha a campanha do Dia das Mães e ela fazia toda a parte da curadoria, porque quem fazia a curadoria era Edena, então ela estava lá fazendo curadoria e a mercadoria chegava. Eu sempre fui gerente dela, mas tinha coisas que eu achava que não era da minha ossada, tipo esse copo custou tanto e o valor dele vai ser tanto. Eu não sabia precificar peças. Nunca tive interesse, nunca perguntei, nunca tive curiosidade. Então, achava que nunca ia precisar. E a mercadoria estava chegando. E para precificar. Porque a Edena, ela não pegava uma peça e dizia assim, isso daqui, a não ser os designs, que os designs já vêm com preço fixo, né? Sei. A gente tem que trabalhar com o preço deles. Mas peças que não eram. E eu chegava... Como a gente ia levar a mercadoria para o hospital? Algumas a gente conseguia levar, a gente botava dentro da bolsa, dava um jeito de levar, mas e para precificar? Enquanto eu conseguia contato com ela por telefone, eu ia fazendo. Então, ela foi me dando o norte e tudo. Mas quando ela entubou, eu estava com um monte de mercadoria lá. Tinha, assim, caixas e caixas e caixas. E que não sabia nem por onde começar. Não sabia por onde... Eu sabia conferir Romanei, eu só não sabia precificar. Quem cadastrava no sistema, quem fazia... Só que eu já cadastrava com preço de final de venda. E aí, a Edena tinha muitas amigas do segmento, né? Então, eu saía ligando para as meninas, Nádia, aí você vai fazer isso, fazer... Tem uma cliente, uma amiga nossa que a gente fazia, dizia, amiga, tu tá vendendo isso na tua loja por quanto? Porque eu não sei quanto faz. Aconteceu de uma mercadoria não ter romaneio, e eu digo, meu Deus, e agora? Cris, foi cada desafio, coisas que normalmente não acontecia, que começou a acontecer. Testando mesmo a sua capacidade, a sua paciência, a sua coragem, né? Testando. E eu olhava assim, e eu dizia assim, eu não podia parar. Não podia, o mercado estava andando devagar, eu com mercadoria lá, a mercadoria não podia ficar parada, eu tinha que botar para vender, os boletos estavam chegando, né? E assim, então, enquanto eu ainda tinha contato com o telefone, quando ainda era videochamada, era o WhatsApp, isso aqui, ela, olha o romaneio. Aí foi quando ela só, Nádia, isso aqui você vai fazer vezes tanto, foi me dando norte. E tem essas amigas da gente de outros estados que também iam me ajudando. E apoiava você nesse processo de precificação, né? E assim, quando ela foi para a UTI, que a gente já não tinha mais contato, e chegou uma mercadoria de um fornecedor novo. Eu não conhecia o fornecedor, não conhecia. Você imagina a loucura que foi. Não conseguia falar com ninguém. E eu precisava botar porque a gente tinha postado no Instagram e estava tendo procura. O que é que a gente vai fazer? Vou fazer a regrinha básica, né? Tem aquela coisa que não é para todas. Vou usar essa regra, eu acho que vai dar certo. Enfim, botei a mercadoria para vender, cadastrei a mercadoria e deu certo, né? Depois, não consegui tirar dúvida com ela, mas assim, com um fornecedor, Nádia, isso normalmente pratica tanto. E assim, eu aprendi literalmente... Na raça, assim, não tinha como não... Eu tinha que fazer.
Eu tinha que fazer Você estava ali, né? Descendo a ladeira, você estava descendo, tinha que descer Tinha de que qualquer descer, não forma, tinha você tinha que fazer o que você podia, o que não Não, podia, isso tinha. corria atrás. Eu acho interessante que houve uma parceria, né, das outras lojistas de outros Sim, estados, né, que lhe apoiou, passou, porque isso às vezes querendo ou não, existe uma competitividade, né? Tem, não. Mas elas foram parceiras. Muito, muito. Tinha uma de Goiânia que ela disse: Nádia, você quer que eu vá para aí? Amanhã eu chego aí em Maceió. E eu não, Flavinha, você precisa lançar, porque era lançamento da loja dela, todo mundo estava lançando. Eu disse: não, amiga, vai me orientando, vai fazer. E assim, tinha hora, ela adiou o lançamento dela para me ajudar. Ela adiou o lançamento, disse: você quer que eu vá para aí? Eu vou com você e a gente faz. Eu disse: Flavinha, meu grande problema é a precificação, porque o resto tudo eu fazia. A questão de lançar, de fazer lançamento sem Edene em loja, tudo bem, porque os clientes estavam acostumados comigo, porque eu estava sempre na loja. Então, assim, até isso era mais tranquilo. Mais tranquilo, porque você já estava há bastante tempo executando essa função, né? Isso, eu já estava em frente de loja, então era assim, realmente precificar. E a questão, boletos. Ou você tem que pagar tanto, ou você tem que pagar tanto. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, assim, só que quando ela hospitalizou, que eu já tinha acesso às contas da loja, às contas pessoais dela, o Felipe também tem acesso, só que o Felipe, assim, estava muito com ela, com Era a isso que eu ia Edena. perguntar sobre o Felipe, o filho dela, se ele estava junto com você na loja ou se ele acompanhou mais de perto. Nesse período, mais ou menos, assim, porque ele ficava mais com a Edena. Quem ficava sempre com ela no hospital era ele. Era ele. E ele também trabalhava na época, então às vezes ele estava no home, tinha que trabalhar. E as coisas da loja, assim, eu tinha que mostrar para ele de onde eu estava pegando dinheiro e o que é que eu estava fazendo com o dinheiro. Tinha essas coisas que a gente tinha que deixar, assim, apesar dele nunca me cobrar, assim. Mas eu tinha que mostrar para alguém do dinheiro tá saindo daqui para isso, daqui para aquilo. Porque tinha que fazer. Assim, é uma coisa que todo mundo passa por uma situação difícil, só que o dia a dia não para. Não para. As responsabilidades, você tem que manter um fluxo de loja funcionando. Eu lembro que entrou uma pessoa na loja para falar comigo, tá, para perguntar, e eu estava indo para o hospital, foi quando a gente teve notícia da morte cerebral dela. Nossa. E eu estava indo para o hospital, e as pessoas chegavam, só que assim, eu não sabia, não fechava a loja, as meninas da loja, a loja estava funcionando, eu disse: deixa aqui, eu ligo para vocês, eu vou voltar para a loja para dizer. Mas assim, a rotina da loja tinha que continuar. Então assim, é difícil, não é fácil. Não, é difícil você separar o emocional, que você só queria estar em casa com sua família, só queria estar quieta, sabe? Mas tem que trabalhar. E como você citou, né? Na época que você passou 1 ano fora, foi o período que mais você se aproximou da sua irmã, sim, não é? Sim. Mais vocês ficaram juntas, mais unidas. Ela estava naquela fase boa dela, curtindo, viajando. Foi quando veio essa reação que ela teve, né? De cair pelas reações do Covid, né? E você, nesse período que recebeu essa notícia, né? Que imagino que não foi fácil esse período. Não, foi não. Você pensou, depois de todo esse processo aí, né, do luto dela, de você, porque, como você disse, não parou. Você pensou em desistir? Como é que ficou depois dessa parte dela? Vocês fecharam a loja por um tempo? Você pensou em parar tudo e dizer: meu Deus, não é isso que eu quero da minha vida? É o Felipe, né, o filho dela. Então, como foi aí depois dessa notícia? A gente recebeu à noite, né, a notícia que a Edena tinha... E outra coisa, no dia que ela faleceu, ia ser o dia que ela ia ser estubada. Edena foi no final de semana, então quando chegou iam estubar ela no domingo. Aí disse: não, vamos deixar para segunda. Fizeram acho que tomografia, uma ressonância, não sei, que o pulmão estava ok, ela podia ser estubada. Só que o que a Edena teve foi morte cerebral. Nossa. Não foi o pulmão. E imagine você naquela notícia dizer assim: não, ela vai ser estubada, amanhã as coisas vão começar. Isso. E de uma hora para outra você recebe uma notícia totalmente diferente. Assim, no final de semana a gente estava em êxtase, assim, não, o pesadelo acabou. Exatamente, vai tudo voltar ao normal. Vai tudo voltar ao normal. E assim, eu só dizia: meu Deus, já era próxima coleção Dia dos Namorados.
Já tinha isso também. Os fornecedores ligando, porque ela passou um tempo na UTI. Nádia, e aí, você vai querer coleção nova? Você vai... Como assim coleção nova? Como? Não, ela vai sair, calma, deixa eu ver quando ela vai sair. Próxima semana ela deu uma posição, próxima semana dando uma posição. Passou. Quando foi na segunda, a gente recebeu a notícia que ela tinha tido morte cerebral pelos exames clínicos, mas aí eles fizeram exames de imagem. Foi quando disse, não, realmente ela veio a óbito. E você fica com aquela, e agora? É uma E bomba, agora? né? Que estourou realmente, porque Estourou. não é fácil a gente lidar com o falecimento de alguém tão Não. próximo a gente, né? Quando- E você esperando que tudo ali estava voltando ao normal, né? Tudo Eu acho que normal. foram 2 choques aí. Não, e Uma surpresa. e outra coisa, agora assim, muita gente achava, você ficou, a loja é sua, não, a loja não era minha, até porque muita gente achava que eu era gerente dela, Sim. eu não era gerente, aliás, que eu era sócia, eu não era sócia, eu era funcionária dela. E a Dina tinha um filho, ela tinha um herdeiro, né? E assim, Sim. aquela coisa que em nenhum momento, nos meses que ela passou internada, em nenhum momento eu tinha pensado nessa possibilidade. Entendeu? Do que aconteceu. Foi quando a gente saiu do hospital, o pai do Felipe, o ex-marido dela, disse assim, Nádia, em relação, a gente vai tentar organizar as coisas, tudo em relação à loja, tem que ver com você, porque alguém estava à frente, o Felipe não entendia, só que para você, no auge da sua maior dor, Isso. na minha maior dor, como é que você pensa nisso? E você raciocinar, tocar alguma coisa Eu dizia, tá, vamos esperar. e fazer acontecer, E fazer né? acontecer, vamos esperar. Cris, quando Edena, no sepultamento de Edena, no Parque das Flores, eu estava saindo do túmulo dela, chegou 2 pessoas me propondo sociedade. Ave Maria. Aí a loja não é minha, a gente não sabe como é que vai ser. Eu digo, eu não sei nem como é que eu vou chegar em casa. Mas assim, foi muito, muito, muito difícil. Enfim, aí a gente foi, passou, a gente fez e assim, a loja fechou um dia, no outro dia a loja ficou aberta. E assim, e agora? E agora? E agora? E agora? É verdade. E assim, a gente não sabia, tinha fornecedores assim. Era você e o Felipe. Era eu e o Felipe. E assim, Felipe é o filho dela, ele estava na dor, ele tinha acabado de perder a mãe. Como é que a gente vai sentar para conversar sobre isso? Mas assim, a gente deixou e a loja foi abrindo. De qualquer maneira, eu estava com a loja cheia de mercadoria. Então a loja foi tocando. Eu acho que de certa forma também foi uma fuga, né? É verdade. Então a gente foi e decidiu continuar com a loja. O Felipe era o dono, eu continuava trabalhando com eles, a gente foi sentar. Só que, Cris, no meio disso, além da gente manter a loja aberta, isso uma semana depois, tinha outros grandes problemas. Umas surpresas. Umas surpresas. Tinha muita gente devendo a loja. Muita. E muita gente devendo a Edena pessoa física. Pessoa física. Pessoa física. Muita gente devendo a Edena pessoa física. Coisa de cartão, tudo. E para você tomar pé disso tudo. E que você não tinha o mínimo conhecimento dessa... Porque nesse caso já era a vida particular dela, não era mais a loja. Era. Não é? E assim, e era uma coisa que eu sei que estava fazendo muito mal para ela. Muito mal para ela. E assim, além do luto, a gente tinha um luto. Eu tinha minha mãe perdeu uma filha. Eu tinha um filho, eu tinha o meu sobrinho, eu tinha uma loja para dar conta. A única coisa que eu não pensava era no meu luto, assim, não dava tempo. Não dava tempo de você se ocupou de tantas responsabilidades, de tantos deveres, obrigações que você não sabia, não tinha tempo para pensar. Não tinha tempo. E nesse tempo aí veio esses contratempos. E assim, tinha coisas que eu sabia que fazia muito mal a Edena, tipo essa dívida que tinha, foi muito difícil. E aí você vai tentar resolver, coisas que eu nunca pensei, que eu nunca tinha tomado conhecimento, assim, que eu não sabia como funcionava, que eu não sabia como era, como é que você tem que ligar para cartão, entendeu? Então, muita coisa, você lidar com essas pessoas que deviam a ela foi muito difícil. E principalmente que eu sei que essas pessoas, assim, teve um peso da não recuperação dela. E para mim isso foi uma das partes mais difíceis. E foi uma parte que, assim, que eu tirei totalmente do Felipe.
Eu não queria que ele passasse por isso. Então, foi uma coisa que eu literalmente assumi. Você assumiu. Assumi. Assim, tem minhas outras irmãs que a gente conversava muito, elas me davam muito apoio. As duas moravam na Paraíba, uma estava voltando a morar aqui em Maceió depois disso. Mas, assim, essa foi uma parte muito, muito Nossa. difícil. Mas, assim, consegui resolver. Mas depois de muita luta. É muito difícil até porque você lidar com pessoas que provavelmente eram próximas a Sim, ela, e eram né? pessoas muito próximas. Você não sabia que tipo de negociação havia sido feita ali naquele momento, né? Naquele Sim. passado, e você de repente ter que renegociar todo esse processo, né? Cris, teve gente que dizia, não sei se pode nem, de loja, dizia assim, ó, Edina tá devendo aqui. Eu, oi? Aí eu falava, não, Edina nunca ficou devendo aqui. Teve gente que se aproveitou de todo tipo de situação. Nossa Senhora, numa situação dessa ainda tem gente que se aproveita. Tem gente que pegou roupas dela emprestado e quando ela estava no hospital, porque ela era muito desapegada. E até hoje nunca devolveu. E a gente sabe que a pessoa pegou roupa. Porque a gente fez um bazar das coisas de Edina. Teve uma época que a Edina tinha muita bolsa. Muita, muita. Eu digo assim, a vaidade dela era bolsa de grife. Então, a gente fez um bazar com as coisas dela, porque a gente tava com muita conta. Muita conta e A gente tinha muito tinha que chegar o dinheiro de algum lugar. Onde você via a possibilidade, você a gente colocava. Vai fazer. E assim, foi uma parte muito difícil. Minha família toda, minhas irmãs, minhas sobrinhas que moram em João Pessoa, veio toda a minha família, porque a gente teve que ir pro guarda-roupa dela, o closet dela, e fazer um levantamento, fazer um bazar. E assim, sabe aquela coisa que você pegava e você olhava e assim, eu não podia parar, olhar e dizer assim, eu lembro dela vestida nisso. Eu lembro que teve uma hora que eu e minha irmã, a Nelby, assim, Nelby gosta de bons vinhos. Ela nos vinhos, assim, tem hora que a gente ou ria muito ou a gente chorava muito. Imagina. Mas tinha hora que eu tentava manter a cabeça, eu preciso fazer, porque era muita coisa, eu estava exausta. Você ligou ao automático, praticamente. Eu só queria terminar aquilo. Nesse meio tempo, a gente conseguiu até uma loja de uma cliente minha, que ela tinha uma loja, ela alugava salas e tinha uma loja de roupa. Ela só, Nádia, tem uma loja assim, a loja tinha provador, tinha arara, tinha tudo. E a gente fez esse bazar. Então, assim, você imagine com menos de 2 meses. Eu estava fazendo um bazar das roupas. Nossa Senhora! Então, assim, porque a gente precisava de dinheiro. A gente tinha muita... E, assim, era muita gente devendo. Mas muita gente devendo. Aí a gente foi ver com a questão com o consultor financeiro para a gente fazer levantamento, né? Para ver até onde a loja era... se dava, se não dava. Se era viável, se não. Isso, se você ia conseguir né, manter essa parte E a loja era viável, sempre foi. O problema era muito débito. A galera não... E, assim, nos últimos tempos... E uma grande decepção foram as pessoas muito próximas dela. Sabe, isso é uma grande decepção. As pessoas mais próximas dela foram as pessoas que eu mais tive problema. E aí vem a outra decepção, né? Poxa, era tão amigo dela e, né? E ver o que é que eu e o Felipe tava passando. Mas, enfim, aí foi mais uma etapa que a gente fez e venceu. Aí foi quando a gente sentou, o Felipe fez, não, tia, eu vou ficar na loja. E as viagens? E a curadoria? A loja precisava de novidades. E que você não gostava de fazer sozinha. E ainda estava com seu filho pequeno. Com meu filho pequeno. Além de tudo, tinha um filho pequeno, que eu morava com a minha mãe nessa época, né? Eu estava com um filho pequeno, estava com a babá até então. Mas é a primeira viagem virada de coleção. E aí, o que é que a gente vai fazer? Cris, eu sempre viajei com a Edina, mas a curadoria era 100% dela. Só tinha hora que ela fazia, o que é que você acha disso? Ou então, quando eu disse assim, isso é a cara de fulano, vamos levar isso aqui, que isso aqui é a cara de fulano, isso tem que ter. Assim, era uma coisa muito pontual que eu dizia, não, esse não. Até porque a Edina era ousada. Ela pegava uma coisa que ninguém dava valor. Ela pegava, botava na bandeja e dizia que eu quero. Quando você olhava, assim, as pessoas do lado que estavam lá já começavam a ver diferente. E as peças saíam. E era a primeira peça que saía. O que era demais, que eu dizia assim... Ela tinha uma curadoria perfeita, né? Perfeita. Ela tinha um olhar... Eu tenho até um amigo... Um olhar diferenciado. Eu tenho um amigo que uma vez viajou com ela. Essa menina, eu cheguei no fornecedor que era nas gancheiras, que era aqueles painéis com gancho, que até tem lojas que faz. Ele fazia, Nádia, eu entrei lá. Era tanta coisa feia, que eu dizia... Edina, como é que tu vai conseguir extrair alguma coisa? Ela pegou, ela fez uma curadoria tão impecável que eu fiquei, dali eu digo assim, não,
Tudo é questão de olhar, É de você verdade. treinar o olhar. Um olhar apurado, né? Ela Apurado. tinha uma visão diferenciada, né? Era o negócio dela, era a paixão dela. Era a paixão dela. E ela, assim, ela era muito prática na curadoria dela. A gente tem até essas amigas que às vezes vão, demoram, mas a Dena assim, quero isso e isso aqui. A partir do momento que ela botava na bandeja, ela não reolhava a bandeja dela. Já Aí, estava decidido ali. E eu, às vezes, eu ficava sentada e eu olhava assim, Dena, o pessoal prova. Não, meu amor, tem tempo para isso, não. Tenho tempo para isso, não. Então, assim, ela era muito prática. Então, assim, aí foi quando começou as minhas viagens. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu lembro que teve Maria Dolores, foi um primeiro lançamento logo 15 dias depois disso que eu tinha que fazer esse lançamento, porque eu já tinha pulado um lançamento do Dia dos Namorados e eu não podia pular mais, Sim. assim. Eu precisava de coleção nova. Cris, o catálogo, eu imprimi todo o catálogo. Porque eu não tinha a praticidade de olhar pelo WhatsApp. Porque eu tinha que fazer... Eu não ia para São Paulo naquela hora, foi pelo WhatsApp. E você olhar 126 páginas de catálogo. Nossa. A primeira peça, eu vou lá lembrar o que era a primeira peça. Eu imprimi o catálogo todo e botei na sala, numa sala gigante. Lá espalhei todas. E ali foi selecionando. Aí eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho, ela fazia, minha filha, se todo pedido você for fazer, você for imprimir desse jeito, você vai precisar comprar caixas e caixas de resma e de tinta, né? De tinta da impressora, né? Mas foi eu que foi fazendo. Então, assim, eu lembro que foi Maria Dolores e depois Cláudia Arbex. Que eu até fiquei feliz, essa coleção da Maria Dolores já foi uma coleção mais difícil, mas a da Cláudia Arbex, que foram as duas primeiras que me marcaram muito, foi uma coleção belíssima, que foi um collab dela com a Bobô, que era umas flores, uma resina. E eu fiz essa a da Cláudia também imprimi, mas era uma coleção menorzinha. São designers maravilhosos, tem cada peça que eu acho que a gente não sabe nem o que escolher. Isso. Ou escolhe tudo que não pode. E uma coisa que eu fazia, pelo menos uma coisa que eu tinha muito clara quando eu fui fazer minha curadoria, era não pegar estoque. Eu vou pegar 1, 2 peças de cada e qualquer coisa a gente vai pedindo reposição. Isso. E como às vezes eu pedia reposição, eu já sabia como é que funcionava. Então eu disse, vamos assim. Só que a coleção da Cláudia Arbex foi um sucesso de vendas. Aí eu disse, meu Deus, sabe assim que você faz? Não, eu fiz um pedido, pelo menos o dinheiro de pagar esses boletos. Eu já tenho. O Felipe já vai ter, aquela coisa, sabe? Só que aí vinha a curadoria de semijoia, de outros designs, e chegou às feiras. De várias outras. As outras feiras. Tem uma pergunta aí nas feiras. Você estava em todo esse processo, mas tem uma perguntinha aqui que eu acho que toda mãe sente essa dificuldade. Não sei se você passou por isso. Você estava com uma criança. Sim. Tinha na época o quê? 2 anos? Não, tinha 1 ano. Um aninho de idade, com a sua mãe, babá, e você tinha que viajar e deixar o seu filho. Você, nesse processo de viagem, você estava, além de você estar enfrentando o seu medo de não gostar de viajar só, ter que resolver, ter que fazer uma curadoria que você nunca tinha feito, um fornecedor em cima do outro, além da curadoria, tinha os boletos chegando, batendo a porta. Bateu em você aquela dificuldade, aquele pensamento assim, meu Deus, eu tô abandonando meu filho, eu tô trabalhando demais. Bateu a culpa, de mãe. Culpa, medo. Medo, receio, de tudo em relação ao teu filho. Sim. Quando o Felipe e o pai dele, a gente sentou para conversar, vamos tocar a loja vai seguir. O Felipe era o dono da loja e novamente eu trabalhava com ele, só que eu ficava à frente, eu fazia porque ele não tinha noção. Aí a gente fez, eu até brincava assim, eu teve reajuste salarial como compradora, tudo. Sim. E eu disse assim, a única coisa que eu disse, eu não viajo só. Era uma coisa que, assim, pra mim era... Não viajava só, mas não era... Era uma condição. Não era condição, porque eu já tinha viajado, eu já sabia como funcionava, mas era o meu medo, Cris, de morrer e deixar meu filho. Meu Deus, quando surgiu a primeira viagem, meu filho ficou na casa da minha mãe com babá, mas assim, eu chorava tanto, eu só pensava, e se eu morrer? E se eu morrer? Com quem ele irá ficar, né? Porque a sua mãe já tinha uma certa idade, Minha mãe já tinha uma certa idade, assim, eu sei que minha família ia amparar, mas se o pai dele levasse o meu filho e não deixasse comigo, minha família não ver...
os medos, os né? medos. As dúvidas, porque na época o seu marido já era casado, já vivia com Ele outra já estava pessoa. casado com outra pessoa. Então você tinha todo esse medo de, será que meu filho, se acontecer algo Alguma comigo, coisa. meu filho vai ser bem recebido, vai ser amado? E até então eu não tinha muito contato com a esposa do meu ex-marido. Eu E não aí? tinha contato com ela. A necessidade falou mais alto? Mais alto. Então, assim, foi preciso ter esse contato, né? Mas graças a Deus, assim, ela tem um carinho muito grande pelo meu filho. Que Ela bom. cuida muito bem do meu filho, assim. Mas a primeira vez era a minha primeira viagem, era onde eu ia encontrar os fornecedores. Eu sei que ia ser uma viagem muito difícil de todos os jeitos, mas assim, antes de ir, eu chorei, eu paralisei. Eu imagino. Eu tinha ânsia. Foi o medo paralisante seu. O medo paralisante. Eu acho que foi um medo que eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu só pensava aí, e se eu morrer? Como é que vai ser? Mas assim, pelo menos eu não estava indo só, estava indo com o Felipe. Foi paralisante e abre aspas, você foi. Foi, né? Foi, não tinha. Eu acho que eu fui de casa até o aeroporto me acabando de chorar. Mas enfim. O seu filho ficou com o seu marido? Não, dessa vez ele ficou com a minha mãe, mas certo. ele pegava. Sim. Teve marido não, ex-marido. Ex-marido. Aí já teve uma outra história quando foi a primeira vez, assim. Eu digo, eu passei períodos bem difíceis, bem desafiadores, bem né? Desafiador mesmo. Você teve Quando eu achava que normalizou, lá vinha outros, assim, sabe aquela coisa de meses, de 2 em 2 meses, era uma prova muito grande. Sim. Muito grande, Cris. Você foi desafiada mesmo, Foi. Viu? Eu acho que eu cheguei ao meu limite, eu acho que só uma coisa me tiraria do eixo, assim, porque eu acho que eu cheguei no fundo do poço. E eu aprendi que ou você fica lá ou você sobe. Sim. Ou você sobe, não tem... Você tem alguma crença, alguma religião? Você acredita em Deus? Assim, eu sou católica. Acredito em Deus e em Nossa Senhora. Então, com certeza, a tua força veio deles. Veio. Eu digo, foi dúvida. muito joelho no chão. Porque foram tantos desafios, né, que eu acho que a fé é algo invisível, é algo tão forte que quando a gente acha que a gente não vai levantar, a gente tem uma força e a gente consegue levantar. Mesmo capengando, mas a gente levanta e a gente segue. Não sabe como. Mas a gente não sabe como. Não é? Eu aprendi umas 2 coisas na minha vida. Primeiro, tudo passa. Seja tristeza ou alegria, passa. Ela vai passar, um dia vai passar. E outra coisa, entregue e confie na mão de Deus. Verdade, é importante, entregue e confie. E confie. Cris, quando eu entrego. Essa viagem, eu lembro que eu na minha casa, eu ajoelhada, tomando banho, porque eu não podia chorar. Eu não podia fraquejar, eu não podia. Eu entreguei, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, tu é mãe, cuida do meu filho. E a Deus entreguei minha viagem. Porque, assim, era muito medo de todos os lados. Era muito medo, era muito medo de uma curadoria errada, de uma compra errada. Era o medo de fracassar. De fracassar. Né? De você fazer algo errado e você fracassar tudo aquilo que sua irmã construiu. Construiu bem. Sim, né? sim. E você, além de todo esse processo que estava enfrentando, você tinha esse medo lá no íntimo, que tudo para você era novo, eu vou acabar fracassando. E eu sabia que existia uma expectativa dos clientes, de todo mundo, mas é uma cidade pequena, então todo mundo sabia o que estava acontecendo. Sim. Como é que ia ser as futuras curadorias? Como é que ia ser? E o detalhe, nessa primeira feira, foi o Minas, era onde estava todo mundo há uns 2 anos sem se encontrar. Foi literalmente a primeira feira pós-pandemia. E foi a primeira feira sem a Edena. Sem a Edena. Então, ia ter um lado emocional muito difícil. Eu ia encontrar todos os amigos lá. Porque, assim, foi feito um grupo que a gente botava o boletim de Edena. Porque era uma coisa muito difícil eu estar dando informação. Então, teve lojistas fornecedores, claro, todo mundo criou um grupo onde eu colocava as informações que ia para todos a gente eles. tem um grupo aqui dos amigos de aqui e tem esse dos lojistas de fornecedores. Então era aquele onde todo mundo ia se encontrar.
Cris, eu lembro quando eu e o Felipe, que estava lá, que era a mãe dele. Aham. A gente chegou na fila, quando a gente estava na fila do Minas, eu lembro que veio uma pessoa que eu nunca tinha visto, assim, via nas feiras, foi sua irmã que faleceu, né? Meus pêsames, me chamando assim, nossa, essa feira é a cara dela, porque as Nossa. pessoas, assim, Éden era como uma das mais elegantes das feiras. Aham. Então, ela assim, meu Deus, uma feira dessa, a gente ficava na expectativa com qual roupa ela ia vir, como é que ela ia estar. Que Entendeu? legal, que interessante. E assim, foi muito bom. Ela era uma referência, Era então, uma da referência moda, né? da moda. Você estava indo para uma feira de moda, porque Sim, o Minas sim. Trend é uma feira de Sim. modas de vários lojistas, Sim. né? E ela, sua irmã, era uma referência de moda para todos os fornecedores, amigos que estavam ali nessa assim, feira. Tinha lojistas, a gente tem um grupo muito grande de lojistas, mas tinha outros que assim, que eu não conhecia, mas que conheciam ela, de conhecer, de cumprimentar, porque quando você está nos stands, você se cumprimenta. E assim, sabe aquela coisa, nossa, sua coisa. E os fornecedores? Foi uma retrospectiva, né? Você voltou, vamos dizer assim, a tocar na ferida, cutucar na ferida. Mas foi uma cutucada de uma maneira boa, porque assim, eu dizia, aí vinha aquela cobrança, eu não posso decepcionar ela. Eu não posso errar. Cris, cada instante que eu chegava, eu pedia, Nossa Senhora, passa na frente, me dá muita luz, muita sabedoria, muito discernimento. Cada peça que eu pegava, assim, era na oração, Senhor, consagra essa mercadoria em tuas mãos, seja feita a tua vontade. Que também se a vontade dele não fosse a minha, mas eu sei que ele ia me dar o conforto. E quando eu chegava, que eu fui encontrar os amigos, sabe assim, o primeiro período foi de muito choro. Para mim, para os fornecedores, para os amigos dela. Tem uma amiga minha, uma amiga dela, que é de Goiânia também. Eu vi que ela estava me evitando. A gente estava nos corredores, eu estava aqui, ela falava outro. Teve uma hora que a gente a gente estava entrando no Hector, eu e ela. Menina, a gente chorava tanto. Quando a gente deu cara a cara, estava no mesmo lugar. A gente chorava tanto. E assim, e todo mundo que estava lá chorava também. Eu lembro como se fosse hoje, assim, foi uma coisa muito marcante. Ela era muito querida, né? Muito. Aí você vê, e o Felipe? O Felipe estava num mundo totalmente diferente dele, né? Numa feira de feminino. Às vezes eu fazia, isso aqui, o que é que tu acha? Ele... Coitado. O que é que tu acha? Não sabia nem para onde ia, nem que opinião dava. Ele só fazia, cuidado. Lembro que tem que pagar, Além de tudo, tinha esse medo, essa coisa assim, gente, tem que vender, e dinheiro. É tudo muito, porque assim, tudo vem aquela coisa, se não der certo, se não vender. Mas assim, foi uma feira muito emocionante. E fiz minha primeira curadoria dessa, e depois e de lá a gente foi para feiras em São Paulo. E minha primeira viagem foram 12 dias fora, porque a gente fez Minas. Nossa. E do Minas foi para São Paulo, para depois ir. E a saudade do meu filho, meu Deus. Aí tinha hora a saudade, os sentimentos, né? Tudo. Aí mãe fazia, ele tá tão bem, ele não lembra nem de você. Deixa eu falar com ele, deixa eu fazer vídeo. Quando eu ia fazer chamada de vídeo, ele ficava um pouquinho mais. Aí será que ele acha que eu abandonei ele? Porque eu acho que toda mãe passa por isso. Toda mãe passa por isso. Será que ele acha que eu abandonei ele? Meu Deus, enfim. Mas assim, foi desafiador a parte da maternidade, a parte da curadoria, a primeira viagem. Mas foi feito. Pelo que eu estou vendo, foi um desafio atrás do outro. Depois disso, você tinha brevemente comentado comigo que o Felipe sentou com você, né, o pai dele, Sim. E passou toda, vamos dizer, a responsabilidade para você. Você comprou a parte e ficou realmente CEO da loja, foi. Solo da loja, né? O Felipe ainda ficou comigo uns 2 anos e meio, mas aí ele e o pai conversaram comigo que o Felipe não é para mim. Varejo, loja, comércio, não é minha praia. Aí eu digo, sim, e aí? Aí ele fazia, não, você fica com que dinheiro? Porque era uma loja viável e assim... Mas você trabalhava lá. Aí eu trabalhava lá, tudo assim, mas e aí? Eu digo, se fossem vender para outra pessoa, eu não continuaria. É assim, isso era uma coisa muito bem resolvida. Assim, e não podia, porque era o sonho da Edina. A Edina amava aquela loja. Não, vamos fazer o seguinte, aí veio a proposta. Era uma proposta muito boa, mas muito desafiadora, porque eu não tinha
Parte dinheiro. financeira, não. Você ia entrar com o seu trabalho braçal, né? Eu ia entrar Com o seu conhecimento, com o seu trabalho, era a sua contrapartida, vamos dizer assim. Não tinha assim, não, vamos fazer, foi um negócio muito bom, mas que custava dinheiro. Tá, vamos fazer. E se não der certo? Não dá certo, vamos. Eu acho que, de certa forma, eles confiavam que ia dar certo. Com certeza confiaram, e bastante. Enfim, aí a gente fez, assim, foi feito o negócio, contrato, tudo assinado, e, enfim, a loja é minha. Tinha hora, Cris, que eu olhava... O filho é seu agora. O filho é meu. E vem aquela coisa... Eu, com 45 anos, eu era uma CLT muito bem resolvida e eu não tinha problema nenhum. Nunca passou pela minha cabeça de eu ser empreender. Nunca. E nesse momento, você titubeou? Nesse momento, é sua loja? Será que eu vou ou você não passou isso pela sua cabeça? Cris, assim, não, eu vou pegar com as duas mãos. Sabe aquela coisa que... eu não me via sem ter a loja, eu não me via fora da loja, mas eu não tinha dinheiro. Não tinha, e eu não tinha como pedir à minha mãe, eu não tinha como pedir empréstimo, eu não tinha um bem ativo para vender, não, até tinha um carro para vender, mas não dava nem a primeira parcela. Mas tinha algo muito forte ali. Agora, a vontade de trabalhar... Não poderia deixar aquilo de lado ou passar para alguém, ou você desistir. Eu acho que a vontade que você tinha de honrar a sua irmã era tão grande que você passou por milhões de desafios. Muitos desafios, mas assim, peguei a oportunidade. Se você disser assim, meu Deus, como foi? Não sei. Tem hora que é loucura, aí vem os desafios e vai chegando e você tem que comprar uma... Porque hoje tá tudo muito caro. O ouro teve um aumento absurdo e meu negócio é voltado para banho de ouro. Na prata, nossa, a prata teve um dos maiores aumentos da história dele. Aí eu disse, justamente na minha hora de ser dona, o negócio tá desse jeito. Difícil, concorrência acirrada. Concorrência, online, live acontecendo, tudo isso. Eu disse, por que não? Você teve que se reinventar, não foi? Total. Instagram, meu Deus, às vezes o Elton que faz o meu marketing, tem até um vídeo que ele até postou assim, gente, eu só queria vender o meu brinquinho feliz. Eu não queria ter que aparecer, porque eu não gosto. Eu sou muito tranquila, eu sou muito simples, assim. Se eu pudesse, eu nem aparecia na rede social. O meu negócio é estar lá atendendo meu cliente, conversando. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Aí eu fazia, quando ele vem com aquele texto, ele fazia, vamos fazer vídeos, Elton não tem. Quando ele vem com aquelas trends, eu digo, Jesus, eu só quero vender meus brinquinhos. Tive que me reinventar, tive que ir para rede social, tive que entrar no online, no e-commerce. Teve que viajar sozinha. Restabelecer um relacionamento com o seu ex-marido, com a esposa dele. Sim, com a esposa deles. Assim, quando eu fui viajar sozinha a primeira vez, nesse período, eu estava sem babá. E o Bento ficava no integral na escola. Só que tive um problema sério com babá, não dava para ter babá. Só que eu precisei viajar sozinha. E o meu filho. Aí foi quando ele foi para casa do pai a primeira vez, que aí foi outra situação. Mas assim, eu comecei a ter, foi quando eu comecei a dialogar, a ter conversa, ter a aproximação maior com a esposa dele. E assim, graças a Deus, ela é uma boa madrasta, sabe? Então, assim, bom coração, é um bom coração. E cuidou do seu filho, amor, né? Sim, graças a Deus. Ama, no caso, ainda, né? Ama. Às vezes ele até gosta, mamãe, você vai viajar, porque ele vai para casa do pai e não tem limite, né? Assim, não... Mas assim, foi um momento bem desafiador. Eu tive que reinventar. E live também, até live eu tive que fazer. E hoje você olhando para essa mulher que venceu, superou tantos obstáculos, fez o possível e o impossível, que você devia e o que não devia, né? Você realmente se superou, não foi em um ponto, foi em vários pontos. O que é que você diria hoje, você olhar para trás, o que é que você sente hoje? Poxa, eu venci. Eu sei que a gente não para de ter problemas, a gente não para de superar os obstáculos. Eu acho que faz parte da vida. A gente está vivo, a gente está na luta. Né? A gente vai ter momentos bons, momentos ruins, é uma roda gigante. O mundo gira. O que é que você diria para aquela Nádja lá do começo, desesperada, sem saber nem para que porta sair? O que é que essa mulher de hoje diria para essa mulher do passado? Cris, é só dizer assim, faça a sua parte. Faça. E uma coisa que a gente não pode é esperar o melhor momento, a melhor fase da vida.
eu floresci na minha maior dor. E, assim, hoje eu consigo dizer isso sem tanto aperto no coração, porque eu floresci na minha maior dor. Minha irmã morreu para eu virar uma dona de loja. Se eu pudesse trocar, nunca, eu continuaria com minha vidinha normal para ter ela comigo. Mas, assim, eu ia dizer, tá, Nádia, tô orgulhosa de você. Você fez o que tinha que ser feito. Parabéns, né? Parabéns. Ser uma mulher guerreira, ser uma mulher de fibra, garra, né? E assim, hoje eu até comentei com você em uma outra conversa que assim, no início eu não aceitava, eu não tinha um pertencimento de loja, pela dor da morte da minha irmã, da ausência dela. Então eu não tinha esse pertencimento. Hoje eu tô tentando, eu tô trabalhando para isso. Quebrando assim, essa sua crença, né? minha Você crença. tem uma crença que, como você foi com muita ocupou dor, o lugar dela, né? Mesmo que não tenha sido desta forma, mas você se sente que você só chegou onde chegou porque ela teve que partir, não é? Mas isso é uma crença que você precisa trabalhar, porque ela, onde estiver, né? Ela está muito feliz, eu acho que muito orgulhosa da mulher que você se tornou e do sonho que era dela e que você deu continuidade, você continuou construindo, você perpetuou um sonho que ela tinha. Então, eu acho que ela deve estar bem orgulhosa, vai dizer, essa minha irmã... Eu acho que tem, porque assim, uma coisa guerreira. que eu tentei manter foi o padrão dela, não tinha como eu retroceder. Eu digo, os meus clientes são muito exigentes e eles merecem o melhor. Então, assim, hoje trabalhar com design é um investimento muito alto. Mas eu não tinha como. Como é que eu ia retroceder? Se hoje é uma característica da loja da Plátanos é ter os designs assinados. Você não ia mudar do teu público-alvo. Você tinha que continuar com o padrão que ela já tinha estabelecido. Era uma coisa que, assim, para mim era indiscutível. Era manter o padrão da loja. E nas minhas horas mais difíceis, Deus mandou anjo para dizer assim, sua irmã está muito feliz e muito orgulhosa. Que bom. Eu já tive momentos muito críticos, assim, do nada... chegar a pessoa e dizer assim, sua irmã está orgulhosa de você. Pode ter certeza que foram anjos mesmo que ela mandou. Eu acredito muito nisso. Eu respeito muito quem não acredita, mas eu acho que anjos existem na nossa vida. Minha vida é feita de anjos em cada lugarzinho, em cada momento. Para as mulheres que estão nos ouvindo ali, nos assistindo hoje, e para muitas delas, que eu acho que deve ter muitas como a gente já passou, isso aqui hoje para mim é um sonho que eu estou realizando também, que estava na caixinha. Para essas mulheres que ainda têm um sonho ali engavetado, né, esperando o momento. Qual o recado que você daria para elas? Comecem, meninas, comecem, só comecem. Não vai ter nunca melhor hora, melhor momento. Tem que começar. Se não der para começar do início, começa do meio, começa do fim. Mas comece. Não tem... Às vezes a gente... eu preciso disso para começar. Não, só comece. De alguma forma, de algum jeito, comecem. Porque a gente só vai saber se dá certo tentando. É verdade. Não tem como ser diferente. Se você ficar lá esperando o melhor momento... Não tem como. Eu fui mãe aos 40. Onde é que eu ia pensar que seria o meu melhor momento? No auge de uma pandemia, de uma dor dessa. De uma dor, de uma perda, de uma separação. De tudo. Então, assim, nisso eu aprendi que não existe o melhor momento. A gente tem que fazer acontecer. Você é uma mulher lamparina, você ilumina. E a sua história vai iluminar muitas outras que estejam ali do outro lado, ouvindo a tua história. Que bom, espero. Que você tire os sonhos dela da gaveta e elas caminhem. Sim, tem que tirar, gente, tem que fazer, não pode ficar pensando, tem que fazer. Muito obrigada. Estou muito feliz, muito honrada de você ter aceito o meu convite, de estar aqui compartilhando a tua história com todas as outras, inspirando. E, gente, assim, é uma história linda, não é? Dessa história aí, como eu falei, de coragem, de ressignificar a vida, de persistência, de luta, não faltou, né? Então, o momento, ela não escolheu. Não mesmo. Ela foi escolhida. E é isso que o Projeto Lamparina acredita. Cada uma de nós temos uma força lá dentro e que ela surge quando a vida solicita. É verdade. Não é verdade? É verdade. Não tem, você mesmo na dor, mesmo com medo, você disse sim.
Não é verdade? Você tinha tudo para desistir, você nunca pensou em ser empreendedora, mas você estava sofrendo, você estava com medo, você não tinha a experiência necessária para enfrentar, mas você disse sim naquele momento. Sim. E é nisso que o projeto Lamparina acredita. A coragem, ela não vem do momento certo, do sinal perfeito, de você estar preparada. A coragem, gente, ela surge quando você dá o primeiro passo. É verdade. E essa história que a Nádia compartilhou aqui com a gente, curtam, compartilhe, leve para outras mulheres que precisam se inspirar com essa história, com essa guerreira aí maravilhosa, né, que externou, que compartilhou sua história com a gente. Compartilhe, leve essa mensagem para outras mulheres que precisam ver esse exemplo de vida, essa luta, esse processo que foi e venceu e continua aí na batalha. E até o próximo episódio. Senta que lá vem histórias. Muito obrigada pela participação de vocês. E Nádia, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Cris. Foi uma honra. Fiquei muito feliz com o seu convite.